vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. O verdadeiro amor é o tema da história linda de hoje. O que é o verdadeiro amor? Quer essa resposta? Ouça a história. Mas eu queria, antes de tudo, coração grato. Aprendi com a minha avó Lídia. Tenho coração grato. Muito obrigado a você que tem mandado seu valeu demais. Ontem eu tive uma surpresa. Eu recebi uns super stickers. Super stickers são figuras, emojis especiais que a pessoa adquire aqui no YouTube e me manda. Eu fiquei tão emocionado. Muito obrigado a você que adquiriu os super stickers e me mandou. Muito obrigado. E quem quiser fazer também, puxa, só tem que agradecer. Mas você que tem ajudado no Valeu, é assim, você ajuda o canal. Esse dinheiro eu volto todo pro canal, para que a gente contrate, para que a gente mantenha empregos, para que a gente invista nas histórias, sabe? É simples de você encontrar. Sabe naquela fileirinha onde você curte a história, que você coloca o teu joinha? Aí tem um coração, cifrão dentro. Foi criação do YouTube, o ícone, lindo. Aí significa doação feita com amor, com coração. Se você ama o canal, e eu sei que você ama, nos ajude. Mande a partir de R$2, quanto você quiser. Ah, mas eu não posso no momento. Não tem problema nenhum. Você já me ajuda demais quando você entra aqui para ouvir uma história. Já é grande a sua ajuda. Eu só tenho que agradecer quem tem me ajudado. E o verdadeiro amor? Vamos conhecer hoje, nessa história? Começa agora. Aquele tempo era diferente. Nossa, quando se falava naquele tempo em ir do meu bairro, a Casa Verde, eu morador na Casa Verde de São Paulo, para o centro da cidade de São Paulo, logo se ouvia alguém falando: pega o 43, pega o 43. Você vai para o centro? É? Então pega o 43, porque o 43, ele fazia final na rua Casper Líbero, bem ao lado da Ipiranga. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruzo Ipiranga e Avenida São João. Ali, coração de São Paulo. O 43 fazia o final na rua Casper Líbero, ao lado da Avenida Ipiranga, no coração de São Paulo. E de lá, com mais uma condução, era possível eu chegar onde meu pai trabalhava em questão de minutos. Meu pai trabalhava na garagem dos ônibus elétricos e havia muitos anos já. Mais precisamente, papai trabalhou ali por 35 longos anos. Nossa, como trabalhou, hein, pai? Pouco dinheiro para sustentar a família, mas muito brio, muita honra, muito suor, né, pai? Sempre que a nossa mãe ia para a cidade, a gente dizia assim quando ia para o centro. Eu não sei se aí onde você mora o hábito também é esse. Ah, eu vou para a cidade. Você já está na cidade. Mas você queria dizer o seguinte: eu estou indo para o centro. Sempre que a nossa mãe ia para a cidade, como chamávamos o centro, eu queria ir junto e levar até alguns colegas meus, porque eu tinha orgulho, gente. Eu tinha orgulho de mostrar para os meus colegas, para os meus amigos, eu tinha orgulho de mostrar
onde o meu pai trabalhava. Você já teve orgulho de mostrar onde o teu pai trabalhava? Eu tinha. Meu pai, ele era mecânico de manutenção na garagem dos ônibus elétricos. Papai fez isso a vida inteirinha dele. Ele aprendeu o ofício com o meu avô, o pai dele. E não pôde estudar muito, não. Ele precisava trabalhar. Ele tinha que ajudar os pais. Aquele tempo era assim. E depois, ele não podia mais parar de trabalhar para sustentar a família. Ele não podia parar. Meu pai sempre ficava feliz quando eu aparecia lá no trabalho dele. Ele gostava. A administração do local não achava ruim a presença dos filhos. Os filhos do seu Baldo chegaram aí, ó. Então aí, ninguém ligava assim, eu digo assim, ninguém ficava bravo. Ao contrário, havia uma gente compreensiva por lá. Papai era um exemplo de bom empregado e que tinha uma boa família. E outra coisa, nós, os seus filhos, éramos sempre elogiados. O papai ficava todo orgulhoso de ouvir que nós estávamos sendo bem educados, bem criados, mas só Deus e meu pai sabiam as custas de quê, né, pai? Não era mole, não. Não era fácil, não. Me lembro de certo dia, eu era apenas um garoto. Por favor, marquem a minha idade aí. 11 anos. Você se lembra de quando você tinha 11 anos? Eu tinha 11 anos. Me juntei com mais 2 amigos. Fizemos uma vaquinha para arrumar o dinheiro da condução, porque a mamãe dizia que não tínhamos nem o suficiente para pagar a conta de luz. A mamãe deu um sermão logo cedo. Não tem dinheiro nem para pagar a conta de luz, quanto mais para ir passear no centro da cidade. Não tenho dinheiro. Então eu e aqueles 2 amigos fizemos uma vaquinha. E quando nós conseguimos o dinheiro da condução, felizes, lá fomos nós. Pegamos o 43, era o 43, porque ele era o que tinha de mais moderno na época. E em pouco tempo nós estaríamos no centro, lá no coração de São Paulo. Logo chegaríamos à Avenida Celso Garcia, onde ficava depois a garagem dos ônibus elétricos, que existe por lá até hoje, eu acho. Quando lá chegamos, um sorriso enorme tomou conta do rosto do meu pai. Ele me viu, ele me abraçou, me deu um beijo na testa, cumprimentou meus amigos. Papai também tinha orgulho do trabalho dele, sabe? E ele gostava de me receber lá por isso. Meu moleque, os amigos do meu moleque. Ele ficava feliz enquanto trabalhava. A gente ficava admirando as dimensões do galpão. Nossa, era muito grande. Vocês imaginem, galpão dos ônibus elétricos, a garagem dos ônibus elétricos de São Paulo, o tamanho. Era muito grande, ainda mais que a gente era tão pequeno. Mas diversão de moleque tem um tempo determinado, né? Ficamos ali um tempo, logo começou a bater aquele tédio, queríamos fazer algo diferente, e foi então que eu lembrei que na calçada, em frente à garagem, tinha um senhor, um velhinho, que vendia refrigerantes. Ele vendia refrigerantes, doces e balas. Mas o que me fez ficar mais excitado com a ideia foi que só uma tampinha premiada faltava. Me faltava só uma tampinha premiada para eu trocar por uma linda miniatura de engradado de garrafas daquele refrigerante famoso, sabe? Coca-Cola? É esse, meu. Faltava uma tampinha premiada para mim. Aí eu ia poder ganhar um engradado dos refrigerantes em miniatura. Nossa, eu sonhava com aquilo. Seriam 12 garrafinhas do refrigerante que viriam dentro de um engradadozinho, feito obviamente em plástico, aquele engradado, né? Esse presente era tudo que eu queria, como eu queria.
A gente naquela época era assim. Ficava muito feliz com esse tipo de coisa. Então, como faltava uma tampinha premiada para mim, só faltava uma. Eu fui correndo até onde meu pai estava e perguntei, com aquele jeito que só um moleque tem, se o pai, o senhor pode me dar um dinheiro para que cada um de nós compre uma garrafa de refrigerante? Eu e meus amigos, nós éramos 3, ao todo 3. Então, dinheiro para 3. Nós estamos com a sede, pai. A sede, você sabe que moleque sempre tem, mas o negócio não era sede, eu queria tampinha premiada. Só que eu fiz a pergunta pro meu pai, junto com os demais colegas meus, eles estavam juntos. Eu e os outros 2, e aqueles olhos imensos deles olhando pro meu pai, né? Aí meu pai olhou para mim, olhou rápido para os outros meninos. O papai se sentiu assim, numa situação difícil, porque ele estava diante dos meninos, talvez quisesse falar outra coisa para mim, se estivéssemos num particular. Os olhos do meu pai naquele instante clamavam por um socorro. Meu pai estava pedindo um socorro, eu percebi. Eu notei, apesar de 11 anos, eu vi que eu tinha dado um fora. Eu não podia, já tinha sido orientado que eu fizesse esse tipo de pergunta sempre no particular, mas não, pela empolgação, ou até quem sabe já com a intenção de forçar o meu pai a me dar o dinheiro, eu fiz a pergunta na frente dos colegas. Então eu percebi uma certa hesitação na voz do meu pai, mas coitado do papai. Ele me falou que sim. Foi quando o papai tirou assim do fundo do bolso umas notas amassadas que eram o suficiente apenas mesmo para aquilo que eu queria, a compra de 3 refrigerantes. Não dava para mais disso, não. Eu fiquei todo contente. Oba! Eu peguei as notas, comecei assim a juntá-las nas minhas mãos e olhando para os 2 meninos, nós corremos até a carrocinha do velhinho e perguntamos se ele tinha o tal refrigerante da promoção. Era Coca-Cola. Era Coca-Cola. Perguntando se ele tinha o tal refrigerante da promoção, aquele que quando achava uma tampinha premiada, marcada, era marcada com uma estrela dentro. A premiação da tampinha era uma estrela. Se ele tinha aquele tipo de refrigerante, aquele que a gente concorria ao engradado com as 12 miniaturas do refrigerante. Eu faltava uma só para mim. O senhor tem? Ele riu, como todos os meninos queriam a mesma coisa, ele riu. A molecada não tem jeito. Tem sim. Tem sim. Vocês querem? Quando ele abriu as garrafas pra gente, vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar. Quando ele abriu as garrafas pra gente, eu dei um pulo de alegria. Oba! Eu dei um pulo de emoção, porque a minha tampinha tinha uma estrela. Faltava uma só. A minha tinha a estrela. Pronto. Agora eu já podia ser o dono de um engradado de bebidas em miniatura, com 12 garrafinhas de refrigerantes. Era tudo que eu queria, era o que eu sonhava. Oba! Ganhei! Quem passava pela calçada achava que eu tivesse ganho um prêmio na loteria, um carro, sei lá o que, uma fortuna. Ganhei! Que alegria! Só criança explica de onde vem. Só criança que sabe de onde vem. Mais alegre que nunca, eu fui correndo dizer tchau pro meu pai. Ganhei, pai! Ele ainda me deu um abraço, mais um beijo, se despediu dos meus colegas e voltei
Quer dizer, voltamos, mas eu, o mais alegre de todos, voltei para minha casa verde, aquela da esperança. Casa verde. Em casa, eu juntei todas as minhas tampinhas que tinham a estrela e fui voando ao posto de troca que havia na padaria do seu Joaquim. Seu Joaquim, eu vim trocar minhas tampinhas premiadas pelo engradado. Mas você juntou mesmo? Deixa eu ver, tem convite. Ó, são 12, hein? Eu tenho 12. Troquei as tampinhas premiadas pelo meu presente. Meu Deus, quando o seu Joaquim, ele pegou aquele engradado com aquelas miniaturas de Coca-Cola, para mim era um tesouro. Ah, meu Deus, eu peguei aquilo, cabia na minha mão, numa mão só, cabia na minha mão. Olha, eu ganhei. Eu comecei a mostrar para as pessoas da padaria. Olha, eu ganhei. Gente que eu nem conhecia. Olha, eu ganhei. Teve um moço que estava dentro da padaria que falou para mim: quer vender? Eu compro. Quanto você quer? Quanto você quer no engradado? Ah, eu não vendo. E olha, eu não vendia mesmo, mas por dinheiro nenhum. Vai, rapaz, fala quanto você quer do engradado aí. Quer trocar? Eu troco por um engradado de Coca-Cola de verdade, vai. Você leva a Coca-Cola de verdade e você me dá essa aí. Eu não quero vender, eu não quero trocar. Cheguei em casa feliz da vida. Alegria só Deus explica, porque vem do coração dos meninos. Aquela alegria só vem do coração dos meninos. Só quem foi criança um dia. Você foi? É? Então você sabe o que eu estou falando. Eu coloquei a minha preciosa miniatura de engradado, cheio de garrafinhas, em cima do meu criado mudo. E ficava namorando com os olhos. E de tão cansado que eu estava, eu me deitei na cama e acabei pegando no sono. Eu não sei, eu acho que sonhar, né? E eu peguei no sono e quando eu acordei já era de noite, já estava escuro. Ouvi vozes na cozinha, a minha mãe falando sobre mim, e a minha mãe parecia nervosa e muito brava com meu pai. Ô Baldo, mas gente, você não podia ter feito isso, né, Baldo? Você não podia fazer. Você faz todos os gostos desse moleque? Não pode, Baldo, eu já te falei 1000 vezes, não pode. Você tá educando pra quê esse moleque? Tem que falar a verdade pra ele. Ele tem que se habituar com a realidade. Não tem dinheiro pra bobagem, pra besteira? Não tenho, Baldo. Você não pode mais fazer isso. Você tinha que comprar os ovos. Eu te falei que não tinha mistura pra janta. Não tem um tostão em casa pra juntar, pra eu pagar a conta de luz. Foi uma dificuldade. Você tá pensando que ele não queria dinheiro pra sair e ir pro centro da cidade? Eu falei que não tinha, acabou. Tem que ser assim, você entendeu? Tem que ser assim com esses meninos. Não dá. E agora? Cadê o dinheiro da mistura? Vamos ter que comer arroz e feijão. Só porque o bonitinho queria tomar refrigerante com os amiguinhos ainda? Tem que saber falar não, ô Baldo. Não tem nada. Fala pra ele e acabou. Ixi, a briga era feia. Minha mãe tava brava. Não tem nada pra mistura. Meu pai, como sempre, coitado, porque eu levantei e fui até lá, na cozinha. Ele balançou os ombros, baixou a cabeça e foi tomar banho. Eu procurava me esconder para que eles não soubessem que eu tinha escutado a conversa toda. O dinheiro do papai era para comprar ovo. A mamãe tinha pensado em fazer omelete. Não tinha omelete mais. Arroz e feijão.
Voltei para o meu quarto, o qual eu dividia com o meu irmão. Sentei na cama e olhei para o meu criado mudo e vi o meu engradado cheinho de garrafinha de Coca-Cola, as minhas miniaturas. E na que percebi, eu entendi que aquilo me fazia muito feliz, o engradado de miniaturas. Mas percebi que havia sido grande o sacrifício que meu pai tinha feito por mim naquela tarde. Ele podia ter dito não, mas o amor dele foi maior. O amor dele, ele não quis. Ele não quis me envergonhar na frente dos meus amigos, sabe? A minha mãe disse que ele deveria ter feito isso, me envergonhado para eu aprender. Eu não sei quem tinha razão. Eu só sei que meu pai não tinha feito isso. Ele não quis me envergonhar. Meu pai havia feito um grande sacrifício por mim naquele dia. Então, naquela hora, apesar de 11 anos, olhando para o engradado com as pequenas Coca-Colas dentro, eu fiz uma promessa solene. Juro por Deus, um dia eu vou retribuir isso que o meu pai fez por mim de algum jeito. Só isso não, tudo que o meu pai faz por mim, eu vou retribuir. Eu juro por Deus que eu vou retribuir. Eu juro por Deus que eu vou retribuir. E depois eu sequei uma lágrima teimosa. E aí eu fui para a cozinha onde a mesa estava posta. Jantei arroz com feijão. Meu irmão me olhava assim com reprovação, porque meu irmão também era criança. E ele sabia que estava comendo aquilo por minha causa. Tá vendo? Aí era minha mãe falando. Tá vendo? Não sabe economizar? Agora arroz e feijão para todo mundo. E o baldo? Fui clara, né? Eu, para dar uma disfarçada, eu mandei essa. Mas vou falar, mãe. Olha, para de falar com a boca cheia, menino. Não, mas deixa eu falar. Eu nunca comi um arroz e feijão tão gostoso assim. Nenhum lugar tem. Eu sabia da minha parcela de culpa na falta de mistura. Você acha que eu ia criticar? Eu quero mais, mãe. Eu quero mais. Foi a maneira que eu encontrei do maior elogio. Eu comi mais um pouquinho de arroz e feijão puro. Quando mais tarde eu fui me deitar, eu coloquei o meu engradado com as garrafinhas do meu lado no travesseiro. Eu alisei o engradado como se ele fosse um bichinho. Eu estava tão contente, gozado. Eu não sei se você vai lembrar agora do que eu vou falar, mas é muito importante que eu diga. Aí esse dia, no outro dia, parece que o presente ficava mais bonito. Você já teve essa sensação? Você já teve essa sensação? Você dorme com o presente que você ganhou, aí no outro dia você passa uma noite de sono, aí no outro dia parece que tá mais bonito. Você já teve isso? Ah, não, você tá brincando. Jura? Jura que você já sentiu isso? No outro dia tava mais bonito. Daquele dia pra frente, nos próximos 20 anos de tanto trabalhar sem cansar, para todos nós poder criar, nos sustentando e educando da melhor maneira que ele podia, meu pai cansou
Coitado, meu pai cansou. Seu físico já não era mais o mesmo. Não aguentava o baque e papai acabou tendo episódios de ataques do coração. Foram assim, sérios, mais de 3. E papai acabou sendo, eu me lembro, afastado. Seu Baldo, afastar o senhor? Eu me lembro dessa frase, era triste. Eu não gostava de escutar. Afastaram o senhor, seu Baldo? Afastaram, o coração não está aguentando mais não. Meu pai teve que ficar em casa. Cuidados com a saúde e com seu bem-estar. Só que agora eu já não era mais um menino. Eu já era adulto. Nossa, 31 anos eu tinha. 20 anos tinham se passado desde aquela data. Eu sabia que meu pai sempre teve muitos sonhos. Sonhos, coitadinho, que ele jamais pôde tornar realidade. Porque a sua prioridade fomos nós. Éramos nós. Sua família. Mas que muito desses sonhos ainda viviam no coração do papai. Mesmo que ele não tivesse mais esperança de um dia poder realizar nenhum. Mas estava lá. O sonho estava lá. Eu e o meu irmão já estávamos a essas alturas do campeonato bem empregados, com bons cargos. Já ajudávamos os nossos pais o melhor que podíamos. Um dia, papai ligou no escritório onde eu trabalhava, perguntando se eu não poderia levá-lo a uma consulta médica. Depois ele falou ainda, depois eu volto sozinho, você só me deixa lá. Até preciso mesmo dar uma caminhada, mas para eu ir e voltar fica longe. Você me deixa lá, eu volto. Eu volto a pé, assim pelo menos eu faço um exercício. Pensei comigo, eu vou dedicar essa tarde para o meu pai. Peguei o carro no estacionamento do prédio onde eu trabalhava e em questão de minutos nós estávamos no consultório médico e eu falei para ele que eu não iria embora de jeito nenhum. Não, pode ir, eu vou a pé. Não, pai, não, eu tirei essa tarde para cuidar do senhor. Vou ficar aqui esperando até que a consulta termine, até que a consulta acabe. Eu vou ficar aqui esperando. E foi assim que eu fiz. Meu pai sempre foi muito discreto. Nessas horas eu respeitava meu pai, porque ele não gostava não que você entrasse junto na saleta do médico. Eu sabia disso, respeitei. Quando ele saiu da saleta do médico, eu vi que meu pai saiu abatido. Ele saiu da saleta do médico mais triste do que quando ele entrou. Não havia cor em seu rosto. Estava pálido. Como se algo tivesse tirado do seu corpo todo o sangue que ele tinha. E ele estava com a voz engasgada na garganta. Vambora, filho? Eu vi que a voz saiu mascada. Não foi nem claro o que ele falou. Vambora, filho? Sabe, mas eu percebia que era uma voz embargada. Vambora, filho? Vamos? Vambora? Ele saiu caminhando na minha frente, em direção à rua, e eu atrás dele. E eu perguntei o que tinha acontecido. Nada. Era assim, quando meu pai não queria explicar uma coisa, ele resmungava alguma coisa que você supunha entender. Era mais ou menos assim mesmo que ele falou. Não, nada. Vamos embora. Assim. Entramos no meu carro. Eu vi que meu pai estava em silêncio. Eu respeitei o silêncio dele. O trânsito, como sempre, difícil. Afinal de contas, vivemos em São Paulo. De repente, naquela volta,
meu carro parou na frente daquela agência de automóveis. Era da marca de carro que meu pai gostava. Carro zero. Ao olhar para aqueles carros, lembrei de um dos grandes sonhos do meu pai. Ele passou a vida dele inteirinha. Sabe o que é isso? Ele passou a vida dele inteirinha me dizendo que um dia eu vou tirar um carro zero. Essa expressão, ela talvez hoje nem exista mais. Ou pelo menos, se existir, ela não é mais o que ela foi um dia. Carro zero. A pessoa, ela usava essa frase com as palavras juntas. Um carro zero. Um carro zero era o carro mais novo do novo, com plástico no banco, com aquele cheirinho. Meu pai dizia: um dia eu vou tirar um carro zerinho. Se falasse zerinho, era mais novo ainda. Um dia eu vou comprar um carro zerinho. Sequer o meu pai havia conseguido comprar um carro. Quem dirá zerinho? Foi mecânico de manutenção a vida inteira. Mas todo o dinheiro era destinado à família. E alguns engradados de refrigerante. Um dia, eu me lembro que meu pai falava com empolgação: um dia quero sentir o cheirinho de um carro zero. É diferente, né? Já sentiu? Hoje não tem mais. Antigamente tinha. O carro tinha um cheirinho. Até isso mudou? Ah, não é possível. Um dia eu quero sentir o cheirinho de um carro zero. Não quero nem tirar os plásticos do banco, dizia meu pai. Um dia eu quero realizar esse sonho e ficar contando os quilômetros. Vai estar zero. Eu quero contar o primeiro quilômetro e aí não quero parar mais de contar. Eu lembrava das palavras do meu pai. E eu lembrei também do pequeno engradado de refrigerantes com as 12 garrafinhas. Lembrei daquele dia. Eu estava parado no trânsito. As lágrimas vieram nos meus olhos. Meu pai ainda estava triste, misturado ao nervoso no banco do carona. Mas eu disfarcei para que meu pai não visse. Afastei a lágrima, assim, com o antebraço. Pensei na minha boa condição financeira naquele momento. E depois, meu irmão também estava muito bem situado. E ele poderia me ajudar. E não iria se opor a dividir comigo o que eu estava pensando. Não pensei mais. Porque naquele dia, quando meu pai me entregou o dinheiro para a compra dos refrigerantes com os meus colegas, meu pai não titubeou. Não, ele não titubeou. Então eu não vou titubear. Decidi, porque a vida é feita de decisões. Assim como meu pai enfiou a mão no bolso, pegando aquelas notas amassadas para me dar, eu decidi, dei seta e entrei na agência de automóvel. Meu pai perguntou o que eu ia fazer. Eu respondi: pai, por favor, quero fazer algo, mas o senhor tem que descer do carro e me acompanhar. Quero mostrar uma coisa pro senhor. Vamos lá? Aí ele falou mais animado: vamos lá. Meu pai me seguiu, sem nada entender. Entramos no salão da grande loja de carros. Uma vendedora veio ao meu encontro. Agradeci a sua presteza, mas me dirigi a meu pai. Pai, desses carros aqui que o senhor está vendo, com qual que o senhor ficaria? Se fosse para levar hoje, o prata, o preto ou o vermelho ali?
Nossa, você sabe, né, filho, do meu sonho. Pai, eu sei do teu sonho. O senhor sabe de todos os meus sonhos. Eu fiz uma pergunta pro senhor. Se fosse pro senhor levar hoje um carro desses três, o prata, o preto ou o vermelho? Ah, filho, eu sou meio metida besta. Eu tenho um gosto meio diferente. A maioria ia falar prata ou preto. Mas ó o vermelho. Ah, eu ficaria com o vermelho. Eu sabia, pai. Eu sabia que o senhor ia preferir o vermelho. Pega a chave. Pra quê? A moça, que também não estava entendendo, a vendedora, falou: ah, pro senhor ligar o motor. A moça tinha entendido isso. Eu falei: pega a chave. E meu pai: pra quê? E a moça entendeu que meu pai não ia ficar sem resposta. Mas eu não dei resposta porque eu estava me preparando. E a moça se antecipou: pro senhor ligar o motor. Ah, para eu ligar o motor? Não. Eu interferi. Não, pai. Meu pai me olhou incrédulo. Ué, não é para ligar? Não pode? Então, por que você quer que eu pegue a chave? Porque o carro é do senhor. O carro é seu, pai. O carro é seu. Ah, filho, você tem cada uma. Como cada uma? O carro é seu. Esse carro. Pega a chave. Porque ele é do senhor. Meu pai. A moça. A moça, quando viu que eu falava sério, ela entrou na minha. É sério, é do senhor. Que jeito, filho? Do mesmo jeito. Do mesmo jeito que o senhor me deu o dinheiro para comprar os refrigerantes. Esse carro é seu, pai. Filho, mas custa um dinheirão. Custa o preço de 3 garrafas de refrigerante, pai. Nada mais do que isso. Eu não sei se meu pai entendeu, mas ele se calou e entrou no carro. E agora ele tinha a mais absoluta certeza de que eu falava sério. E ele não parava de agradecer. Não parava de agradecer. Eu não consegui falar nada. Apenas o abracei muito, beijando o seu rosto, cansado e marcado pelo tempo. Mas havia chegado a hora e o momento de eu retribuir todo o carinho, todo o amor e fazê-lo feliz, ainda que por pouco tempo, não importa. Mas era a realização de um sonho, de um grande sonho dele. Dali pra frente, você sabe, burocracia da compra, meu irmão veio pra loja, minha mãe veio, foi uma festa. E o restante foi só alegria. Só alegria. Mas meu pai depois foi lá comigo buscar, emplacado, o carro vermelho que ele havia escolhido. Ele tremia quando eu vi ele entrando no carro. Ele tremia. E eu me lembrei que quando eu peguei o engradado com
os 12 refrigerantes, as 12 garrafinhas de refrigerantes na padaria do seu Joaquim, eu também tremia. E eu pensei comigo, a emoção é a mesma. Hoje meu pai é aquele menino que um dia eu fui. Pelo menos nesse momento ele o é. Ele o é. Meu pai passeou com o carro enquanto pôde, mas não pôde por muito tempo. A tristeza daquele dia, quando ele saiu do consultório médico, é de que ele estava muito afetado no músculo cardíaco. O médico passou para ele a informação que só funcionava 25% do músculo do coração, o miocárdio. 75% já tinha morrido. Meu pai ainda viveu 1 ano e 2 meses depois da compra do carro. Sua passagem se deu quando ele dormia. Dormia no final de tarde. Ele estava com um sorriso nos lábios e uma expressão de paz em seu rosto. Quando partiu, sempre tem os detalhes. E a minha mãe, chorando, contou: ele limpou o carro, filho. Ele entrou no carro hoje, ligou o rádio do carro, escutou umas músicas que ele queria, limpou esse carro, limpou. Depois passou aquele pretinho nos pneus. Eu vi que ele falava baixinho só para ele ouvir, mas eu escutei: esses meus filhos são demais. Esses meus filhos são demais. Depois ele limpou o carro, ele foi descansar. E aconteceu isso. Hoje eu tenho 55 anos. Aquiles, meu nome. Aquiles. Meu pai... Meu pai tinha mania mesmo de fazer dos filhos dele super-heróis. Eu, Aquiles, e meu irmão é Hércules. Imagine. Imagina a nossa fortaleza. Eu sou o Aquiles e meu irmão é o Hércules. Meu pai dizia que havia escolhido esses nomes, o meu e o do meu irmão, para que fôssemos sempre fortes. Escolhi esse nome para vocês, Aquiles e Hércules, para que vocês sejam sempre fortes. Ô pai, reconheço que eu tenho lá minha força, meu irmão também, mas nem eu e nem o meu irmão tivemos a sua força, pai. Nem eu e nem o meu irmão lutamos com as dificuldades que você lutou para manter uma família. Eu acho, pai, sinceramente, que eu nunca o decepcionei. Mas eu continuo sendo aquele menino chorão e bobo, porque tem uma coisa que eu guardo comigo, apesar dos anos: o engradado, com as 12 pequenas garrafas de refrigerante. Não falta nenhuma. 12 estão aqui. O refrigerante que está dentro, eu acho que não dá mais para tomar. Aliás, eu acho que nunca deu. É um refrigerante que eu guardo e cada vez que eu olho, eu sonho e penso: não houve um amor que pudesse ter sido maior. Só Deus sabe o que essa caixinha com essas
garrafinhas de refrigerante representam na minha vida. A caixinha e os refrigerantes. Só Deus é que sabe. O que tudo isso representa na minha vida. Meu irmão Hércules, eu também sou muito grato, porque aquele carro foi dividido entre mim e ele. Nós realizamos esse sonho do meu pai. Para que apenas fique bem claro, porque a família inteira vai ouvir essa história. Foi assim, exatamente assim que aconteceu. Eu chego ao fim dessa história, pedindo que você comente tudo aquilo que você possa ter encontrado de interessante na minha história. Por favor, comente, ressalte, fala, eu quero te ouvir. Quero também que você não se esqueça de se inscrever no canal do Paulinho Boa Pessoa. E quem mandou esse super sticker pro Paulinho? Ele tá querendo saber quem foi. Fala aí se foi você. Ah, e não esquece de mandar um valeu. Não é para comprar um carro vermelho, mas talvez dê por um engradado de refrigerante. Um beijo para vocês. When you're older, I'm gonna miss the way you play with toys. Your little voice, the way you smile, every single noise. The years go so fast, I wanna make them last. Slow down, don't grow up, never forget my love. You could be anything that you wanna be. Find love, have kids, make a family. You could even be a scientist, I never would've guessed it. There'll be days when you wanna give up on it. My love, stay strong, you were made for this. I'm glad I have a front seat to you growing up on me. When you're older, I'm gonna miss the way you say my name. Saying daddy all the way to 7th grade. The years go so fast, I wanna make them last. Slow down, don't grow up, never forget my love. You could be anything that you wanna be. Find love, have kids, make a family. You could even be a scientist, I never would've guessed it. There'll be days when you wanna give up on it. My love, stay strong, you were made for this. I'm glad I have a front seat to you growing up on me. You could be anything that you wanna be. Find love, have kids, make a family. You could even be a scientist, I never would've guessed it. There'll be days when you wanna give up on it. My love, stay strong, you